Lágrimas e dores de parto. Os homens que pregam nas nossas campanhas são evangelistas, não avivalistas. Um avivamento abalaria toda a situação vigente. Assim como é impossível um terremoto passar sem causar destruição, um genuíno avivamento gerado pelo Espírito não vem sem causar profundo transtorno moral e espiritual na igreja e no mundo. Com todo o nosso conhecimento e os avanços tecnológicos na agricultura, ainda não conseguimos colher uvas de espinheiros nem figos de abrolhos. Tampouco podemos receber avivamentos do Espírito Santo em transmissão da televisão ou pela organização de cruzadas. Bebês só nascem depois de dores de parto. Isaías capítulo 66, versículo 8. Avivamentos são gerados por gigantes espirituais, não por gente boa de lábia, nem por ministros atrás de vantagens materiais. Deixemos que a história nos ensine algumas lições. Quando uma senhora disse a George Whitefield: Senhor, tenho ouvido 5 pregações suas em 3 dias e cada vez fui banhada com suas lágrimas. Ela estava revelando que o grande ganhador de almas havia chorado, ele mesmo, em favor dos perdidos, no seu recanto secreto. Lembre-se, por favor, naquela época, sem a facilidade de transporte público, a única maneira de chegar a um local de reunião era a pé ou de carruagem, que poucos tinham condições de pagar, ou a cavalo. No entanto, quando a população da cidade de Boston chegava a apenas 12 mil pessoas, 14 mil vinham todas as noites para ouvir Whitefield. A cidade só tinha 12 mil. 14 iam. Não havia estradas asfaltadas, restaurantes, hotéis, ônibus ou trens. Tamanho era o magnetismo de um homem cheio do Espírito que multidões vinham para ouvi-lo e eram tocadas por Deus. Um pregador simples, porém incomum, chamado John Smith, veio logo depois de John Wesley. Ele dizia: eu estou buscando batismos mais profundos com o Espírito Santo. Se nós sempre nos enchêssemos do Espírito antes de chegar à casa de Deus, veríamos muitos sinais e maravilhas. Lágrimas em favor dos perdidos era um exercício diário desses avivalistas. O poderoso Jeremias disse: mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas. Jeremias capítulo 13, versículo 17. O príncipe de todos os pregadores chorou sobre Jerusalém. Lucas capítulo 19, versículo 41. Arthur Fawcett disse: o profeta é uma manifestação da atividade de Deus. A história comprova essa opinião. Uma experiência com Deus que não custa nada, não tem valor algum e não produz resultado algum. Eu estou convencido de que a razão por que não temos avivamentos que abalam o mundo como antigamente é que estamos satisfeitos sem eles. Ao examinarmos as histórias dos santos passados, vemos que campanhas evangelísticas podem ser iniciadas e encerradas de acordo com os caprichos dos homens, enquanto avivamentos só virão com enorme custo de lágrimas, dores de parto e a misericórdia de um Deus soberano. Estou certo de que somos ineficazes quando pregamos para os homens porque somos impotentes em suplicar em oração diante de Deus. Conte-me, com todo entusiasmo, sobre a pregação de Finney, como ela abalava os ouvintes e transtornava o coração de todos. A minha resposta é sim, mas lembre que Nash, Carey o sustentavam em oração, 24 horas por dia, como Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés. Enquanto Finney suplicava aos homens em público, Nash e Carey suplicavam diante do Senhor em secreto. Resultado: avivamento. Deus tinha seus profetas. Que nenhum cristão deixe o coração ficar abalado por verem o inimigo entrando como inundação e por não ouvirem ainda a voz do profeta na terra. Deus esconde os seus homens. Eles aparecerão sem etiqueta de preço, sem nada para vender, nada para divulgar, a não ser a mensagem de Deus. Nada para organizar, nada para promover, a não ser santidade ao Senhor. João Batista veio numa hora crítica da história de Israel. As almas sedentas iam atrás dele no calor do deserto.
Lembremos outra vez das palavras chocantes e pungentes do professor Howard Cud no seminário Asbury. O cristianismo não foi servido ao mundo numa travessa de prata. Nasceu num mundo sofisticado dominado por um poder totalitário. A Inglaterra, espiritualmente morta sob ensinamentos do deísmo e contaminada em larga escala com a corrupção política, não ofereceu um ambiente muito propício o receptivo para o estudante de Oxford, John Wesley. Injusta cobrança desleal de impostos, vícios, alcoolismo eram comuns. Essa nação corrupta na política, congelada na igreja, nos púlpitos e nos bancos, Wesley trouxe a tocha da pregação ungida pelo Espírito, e a nação se derreteu diante dele. Agora olhe para o Brasil. Momento para reflexão. Que diferença há? Que diferença há no século XXI? Agora, 2018. Que diferença há? Vamos continuar a ouvir. Os líderes e promulgadores de doutrinas falsas, com amplos fundos para espalhar suas falsas doutrinas por todo o mundo, representam maiores desafios hoje do que aqueles que foram enfrentados por John Wesley e Finney, porém não acima da capacidade de Deus. A mensagem evangelística atual oferece aos homens uma mudança de destino, mas a regeneração bíblica oferece uma nova personalidade gerada pelo Espírito e só depois um novo destino. Avivamento é uma obra divina e é maravilhoso aos nossos olhos. Avivalistas com lágrimas nos olhos e corações partidos geram pecadores com lágrimas nos olhos e corações quebrantados, aos pés de um Deus santo. Avivamento genuíno, dizia o amado Dr. Tozer, muda o clima moral de uma comunidade. Homens como João Batista gravaram seus nomes em letras de fogo na história do mundo. Outra vez repito, o custo de chegar perto do coração de Deus, de ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus não é pequeno. Deus não pode ser apressado. A região isolada do deserto, solitário, sem recursos, atrativos ou vozes, é o lugar onde a sarça arde, onde a voz de Deus é ouvida, onde a visão é transmitida, onde o casamento com a vontade divina acontece. Na escola de oração, do lugar no deserto, homens incendiados na fornalha da revelação e que ambicionam somente a força para fazer a perfeita vontade de Deus, surgirão para abalar nações e libertar o povo. A escola de profetas nunca é muito concorrida. Não existe nenhum currículo predeterminado. Deus molda o homem de acordo com o momento da história. Um fator simples fica evidente em todos. São homens solitários, homens recolhidos, homens apaixonados, homens poderosos, homens perseguidos, sabem que precisam sangrar para poder abençoar. Senhor, envia-nos avivalistas. Atualmente, as nações do Ocidente estão quebradas financeira, moral e espiritualmente. Se tivéssemos a metade da espiritualidade que achamos que temos, iríamos à casa de Deus em pano de saco, com um punhado de cinzas para ungir nossas cabeças indignas. Porém, preferimos brincar de igreja. Ainda temos prazer em pregações rasas e oferecemos orações mais rasas ainda. Nosso pano de saco e cinza seriam menos notáveis do que quando Isaías andou despido e descalço, como escravo, por 3 anos como sinal. Jeremias lamentou o pecado do povo. Sua recriminação na iniquidade deles lhe custou um tempo na prisão, no tronco e no fundo de um poço de lama. Mas ele sabia que não valia a pena dizer paz, paz, quando não haveria paz. Só ele sabia como seria o iminente juízo de Deus sobre a nação. Precisou permanecer sozinho por causa da ira de Deus. Jeremias capítulo 15, versículo 17. Que Deus nos dê homens que esperam no Senhor, que ouçam sua voz, que recebam o batismo de poder do alto e a autoridade de entregar a mensagem divina a uma igreja doente e um mundo moribundo. Temos batalhado na carne por tempos demais. Temos interpretado sucesso em termos de ganho material, prédios maiores para as nossas igrejas, multidões maiores para nos ouvir, ofertas maiores como provas do favor divino. Há muito temos pregadores fracos, que Deus nos dê gigantes. Tivemos muitos promotores de vendas, que o Senhor nos dê
avivalistas. Temos feito o evangelismo com centenas de truques. Que Deus nos dê nesta hora escuda da história humana. Alguns João Batistas para arder e brilhar. Alguns homens como Knox que digam: dai-me a Escócia ou a Inglaterra ou o Brasil, senão eu morro. Leonard Ravelin, 1907-1994.